Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, um noticiário com informações resumidas e atualizadas para você que segue meus endereços na internet. O canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e eventualmente no Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 ok? Vamos lá então, vamos começar logo as informações. Deixa eu falar que quais os santos que nós comemoramos na edição do Web Jornal do Paulo Maciel, desta terça-feira, dia 27 de outubro de 2020. Faltando, portanto, 4 dias para terminar o mês, hein? Tirando este dia 27, faltam 4 dias para terminar o mês, este mês de outubro, que é de 31 dias, né? Vamos lá, hoje é dia de São Florencio, São Frumêncio, Santa Sabina e São Vicente. É a 30ª semana do tempo comum na Igreja Católica Apostólica Romana. A fase da Lua, que começou no dia 23, é crescente. No dia 27 de outubro, comemora-se ainda o Dia do Engenheiro Agrícola, Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual, Dia Nacional da Luta pelos Direitos das Pessoas com Doenças Falciformes, Dia Nacional de Mobilização pró-Saúde da População Negra. Então são essas as comemorações deste dia 27 de outubro de 2020. Agora eu quero falar para vocês os indicadores da economia e também a cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo. Vamos começar com o café, então. O café arábica tipo 6, R$ 463, 463. Café arábica 7, 362, 362. E o Conilon 7, R$ 380, a saca de 60 quilos, é o produto em grão, no atacado, preços informados pelo Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo, já que o café é a principal atividade agrícola do estado. Bem, o dólar fechou no mercado paulista, mercado financeiro de São Paulo, em queda de 0,27%, cotado a R$ 5,61 para venda. A Bolsa Brasileira teve queda de 0,24% e o índice Ibovespa somou, deixa eu ver quanto chegou o índice Ibovespa com a queda, ele ficou em 101.016,96 pontos. O salário mínimo em vigor, R$ 1.045. Salário mínimo por hora, R$ 4,75. Salário mínimo por dia, R$ 34,83. Taxa Selic, 2% ao ano. É a taxa estipulada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. 2% ao ano. A menor taxa do governo, né? Taxa oficial de toda a história. Inflação dos últimos 12 meses, de acordo com um índice utilizado pelo Banco Central, 3,14%. Agora vamos a uma notícia que chama muita atenção. É uma informação que nos mostra que realmente estamos vivendo novos tempos. Publicadas regras de flexibilização do programa A Voz do Brasil. A portaria estabelece as condições, critérios e procedimentos para a flexibilização e a dispensa do horário de retransmissão obrigatória do programa de rádio A Voz do Brasil pelas emissoras de radiodifusão sonora. Essa portaria está publicada na edição do dia 23 de outubro de 2020 do Diário Oficial da União. Em 2018, foi sancionada a lei que flexibilizou o horário do programa, que até então era transmitido pelas emissoras obrigatoriamente das 19 às 20 horas. Assim, a retransmissão
pode ter início entre as 19 horas e as 21 horas, horário local. Apenas as rádios educativas devem manter o início da transmissão às 19 horas, com exceção daquelas vinculadas às casas legislativas, que podem iniciar o programa até às 22 horas nos dias em que há sessão deliberativa. As demais emissoras de rádio poderão escolher. Olha só a flexibilização. As demais emissoras poderão escolher entre as 19 e 21 horas para iniciar a transmissão. Bem, vamos falar um pouquinho dessa flexibilização e também da dispensa. O texto da portaria publicada na sexta-feira pelo Ministério das Comunicações explica que a flexibilização é a retransmissão do programa Voz do Brasil no mesmo dia, mas em horário diverso dos previstos na portaria. E a dispensa, a desobrigação de retransmissão do programa em qualquer horário de determinado dia. Fica definido que o Ministério das Comunicações divulgará anualmente consulta pública para elaborar e atualizar a lista com os casos aprovados de flexibilização ou dispensa da transmissão do programa. Então é importante quem tem emissora de rádio procurar se informar com essa portaria. Serão aceitas sugestões de flexibilização ou dispensa apenas quando comprovados o excepcional interesse público na divulgação de eventos, de manifestações ou de acontecimentos de grande apelo ou repercussão pública nacional, estadual, distrital ou municipal. A absoluta incompatibilidade com os horários originais para a retransmissão de A Voz do Brasil registra a portaria. Estados, o Distrito Federal, os municípios ou as entidades representativas do setor de radiodifusão em âmbito nacional poderão a qualquer momento solicitar a inclusão de casos adicionais de flexibilização ou dispensa de retransmissão do programa Voz do Brasil. A lista com os casos aprovados para flexibilização ou dispensa ficará disponível no site do Ministério das Comunicações, com o calendário de datas e horários previstos e a abrangência da flexibilização ou dispensa, se nacional, estadual, distrital ou municipal. Nenhuma emissora poderá deixar de veicular o programa, olha só, fora das datas de dispensa estabelecidas ou sem autorização expressa do Ministério. Bem, regulamentação das regras de transmissão obrigatória. Em agosto, o governo federal havia regulamentado as regras para a retransmissão obrigatória de A Voz do Brasil, autorizando as rádios a adequar sua grade de programação e retransmitir o noticiário oficial entre 19 e 21 horas. A Voz do Brasil, o programa completou 85 anos em junho deste ano e anuncia as ações dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e vai ao ar de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados. Portanto, há uma flexibilização, as rádios podem agora transmitir entre 19 e 21 horas. E não há aquela obrigatoriedade de começar às 19 horas, tá? Bem, agora vamos falar de espiritualidade. Na segunda-feira, dia 26 de outubro de 2020, eu estive no Terço dos Homens, rezando e cantando em Colatina. O terço foi realizado no auditório Bento XVI, edifício João Paulo II, no centro de Colatina. Agora, a próxima edição do terço não será no auditório Bento XVI, e sim no estacionamento do supermercado Três Irmãos. Então, vamos à informação completa. O Terço dos Homens de Colatina, ligado à Catedral Sagrado Coração de Jesus, no dia de finados, segunda-feira da próxima semana, será no estacionamento do supermercado Três Irmãos. O horário será o mesmo, 18 horas. Na entrada, haverá, como de costume, neste tempo de pandemia, a distribuição do álcool em gel para higienizar as mãos dos fiéis e medição da temperatura corporal, que não pode ultrapassar os 37 graus. Os católicos que quiserem homenagear entes queridos
falecidos durante esse período de alastramento do novo coronavírus devem enviar as fotografias para a secretaria paroquial. Então, atenção, isso é muito importante, porque nesse período de pandemia, muitas pessoas não puderam realizar o velório de seus entes queridos que faleceram. Por isso, a Catedral Sagrado Coração de Jesus, a paróquia, ela realizará missas especiais no dia de finados, segunda-feira que vem, dia 2 de novembro. Então, mais uma vez, eu lembro católicos que quiserem homenagear os entes falecidos, né, já que não houve velório, podem enviar as fotografias para a secretaria paroquial, porque haverá, então, nessas missas, homenagens aos falecidos, ok? Haverá homenagem não só nas missas, mas também nos endereços eletrônicos da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Por isso, então, o envio das fotografias. Bem, qualquer dúvida, é só ligar para a Secretaria Paroquial. O telefone é 0 Operadora 27 2102 5010, ok? 2102 5010. Agora vamos falar do clube aqui do Noroeste do Espírito Santo, que está disputando o Campeonato Brasileiro na Série D. É empate entre Real e Aparecidense no último domingo, foi registrado empate. O Real Noroeste colheu um empate de 0-0 no jogo de domingo, 25 de outubro de 2020, no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo, um jogo contra o Aparecidense de Goiás, pela Série D do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Real fica na terceira posição da chave, enquanto o time goiano é o primeiro. O próximo jogo do Real será contra o Vitória, a equipe aqui do Espírito Santo. Então, serão duas equipes capixabas se digladiando. Muros de contenção desabam em Colatina. Foi por causa da chuva, das fortes chuvas dos últimos dias. Pelo menos 5 ocorrências de queda de muros de contenção, foram registrados em Colatina, onde choveu um grande volume. Um desses muros, ele desabou na rua Bartovino Costa, no centro da cidade. Foram 73 milímetros de chuvas em 24 horas. O domingo foi tenso nesse quesito. O calçadão Geraldo Pereira, por exemplo, no centro, ficou em parte alagado no momento de maior quantidade de chuva no domingo 25 de outubro de 2020. Inclusive, eu fiz um vídeo e coloquei nos meus endereços eletrônicos. Se você quiser, você entra no canal do YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Você vai ver esse vídeo, que eu fiz uma tomada de imagens na hora da chuva forte, no domingo por volta ali de 12:30, 1h da tarde. Violência no interior do Espírito Santo. Olha, a violência não está acontecendo só na região metropolitana do Espírito Santo, não. A violência está também atingindo municípios que outrora viviam a pacificação. Vamos falar sobre isso? Olha, pelo menos 3 municípios do estado do Espírito Santo estão enfrentando índices de violência preocupantes nos últimos tempos. São eles Jaguaré, Pinheiros e Pedro Canário. Há mortes, roubos e furtos, além do tráfico de entorpecentes. O secretário estadual de Segurança Pública, Coronel Alexandre Ramalho, disse que, entre outras coisas, há um fator que propicia o crime: a proximidade com o sul do estado da Bahia, possibilitando uma conexão com indivíduos que agem na ilegalidade naquela divisa. Então, na divisa ali, há elementos ligados à criminalidade que acabam vindo para o Espírito Santo. Olha, as chuvas causam alagamentos em Colatina. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. A chuva forte em Colatina no domingo, 25 de outubro de 2020,
ela foi mais intensa do que os 70 e poucos milímetros que eu falei aqui. Há uma informação mais atualizada, eu vou passar agora para vocês. Choveu 90 milímetros em 24 horas, segundo informação de autoridades municipais. O calçadão Geraldo Pereira ficou alagado, assim como a Avenida Getúlio Vargas, nos momentos de chuva mais intensa. A rodovia Jeter Lopes de Farias, que fica no bairro Carlos Germano Naumann, também ficou alagada. Pelo menos 5 muros de contenção desabaram na zona urbana. Em Rio Bananal, município também do norte Espírito Santense, registrou-se o maior índice pluviométrico do estado. Foram 128 milímetros. Felizmente, não houve o alagamento da cidade no domingo. Mas as preocupações agora são com as barragens. Porque as barragens estão super cheias. As autoridades pretendem esvaziar em 25% essas barragens construídas nas propriedades rurais para reduzir o impacto e impedir um possível rompimento. Então, é uma ação preventiva. Barranco atinge prédios em Vitória. Olha, durante as chuvas dos últimos dias, 2 edifícios foram atingidos na quadra de um barranco em Vitória. O acontecimento se deu na rua Barão de Monjardim, no centro vitoriense. Os 2 prédios foram, inclusive, esvaziados. Um menino de 6 anos de idade ficou soterrado na hora da queda da barreira, mas vizinhos prestaram os primeiros socorros, fazendo o salvamento. Depois, a Guarda Municipal, a GCM, e o Corpo de Bombeiros também compareceram para prestar socorro. A criança saiu ilesa. Na capital do Espírito Santo, choveu mais de 80 milímetros. Na Serra, o volume foi maior. Serra é o município da Grande Vitória, município vizinho de Vitória. Na Serra, o volume chegou a 100 milímetros. Olha, gente, é muita chuva para poucos dias, mas já havia previsão. A meteorologia, nesse quesito aí, ela acertou, porque tem informações meteorológicas que não se cumprem, mas essas informações, elas se cumpriram. Cidade sem homicídios há 6 anos. Quero dar os parabéns aqui para Alfredo Chaves. Parabéns, Alfredo Chaves, município do sul do Espírito Santo. 6 anos sem homicídios. Parabéns à população, aos moradores, aos nossos queridos amigos alfredenses. O município de Alfredo Chaves, no sul do estado do Espírito Santo, encontra-se sem o registro de homicídios há 6 anos, ou seja, desde 2014. As informações são das autoridades policiais locais. O Major PM Walter disse que isso se deve à integração da comunidade com as equipes de segurança pública. Outro fator é a característica pacata da população alfredense, onde a maioria das pessoas resolve suas diferenças sem partir para a violência, mas sim na negociação e na paz. É essa a orientação de Cristo Jesus. Eles estão seguindo aqui o que Cristo orienta os católicos, os fiéis a fazerem. Não só católicos, todos os fiéis. Não levar nada para a barra da violência. Se houver uma contenda entre 2 pessoas, Cristo recomenda a negociação, a conversa, inclusive, às vezes, colocando alguma testemunha junto para ajudar a pacificação. Felizes os pacificadores. Parabéns, Alfredo Chaves, queridos moradores e moradoras. Agora vamos falar aqui sobre negativação indevida para compras. Pessoa com nome sujo, como se diz popularmente. Olha, indivíduos negativados indevidamente podem ser indenizados. Um advogado especialista em defesa dos direitos do consumidor informou que pessoas negativadas indevidamente para compras no comércio podem ser indenizadas. Ele disse que a atitude pode gerar processos de indenização
de danos morais, e não só as medidas empresariais de negativação podem causar ações, mas também os comentários de internautas ferindo os direitos dos cidadãos. Então, cuidado com seus comentários, denegrindo a imagem de pessoas que têm dívidas, chamando de mal pagador, coisas assim. Cuidado, porque pode gerar processo. 2 cidades sem recursos para investimentos. 2 cidades no país. Um tradicional jornal impresso do Rio de Janeiro, ele circulou com matéria na segunda-feira, dia 26 de outubro de 2020, enfocando o endividamento de 2 cidades por conta dos gastos com funcionalismo público. O Rio e São Paulo são esses grandes centros urbanos. Grandes centros urbanos que encontram-se sem fôlego para promover investimentos devido aos gastos com o pessoal. Bem, esse jornal publicou sobre o Rio de Janeiro e São Paulo, mas eu acredito que tem muitas cidades com gasto elevado somente com o pessoal. Gente, poder público, prefeitura, Câmara, não foi feita. Poder público, de modo geral, não foi feito para empregar, não. Gerar emprego é economia, é a iniciativa privada, é a indústria, o comércio, são serviços. Mas prefeitura, governo do estado, Câmara, Congresso, não foi feito para gerar empregos, não. Mas tem muita gente que não pensa assim. Aí incham os quadros municipais, estaduais, federais. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Para vocês verem, a notícia está dizendo que Rio e São Paulo, as 2 maiores cidades do país, com quadro de funcionalismo inchado, a folha muito elevada, muito dispendiosa, e não sobra dinheiro para os investimentos que a grande parte da população necessita. 4 presos por assalto em lanchonete. Vamos falar dessa editoria de polícia aqui. Olha, na madrugada de segunda-feira, 26 de outubro de 2020, a polícia deteve 4 assaltantes que invadiram na noite anterior uma lanchonete no bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha, região metropolitana do Espírito Santo. Os desviados da lei roubaram 7 celulares e dinheiro das pessoas presentes na lanchonete. Entre as pessoas detidas havia um menor de, eu não sei se é 15 ou 17 anos. Havia um menor, entre 15 e 17 anos, que portava um revólver. Todos foram levados para a Delegacia Regional Vilavelhense, a fim de que sejam tomadas as medidas cabíveis. O crime foi por volta das 22 horas de domingo, 25 de outubro de 2020. A empresa do setor de rochas, aliás, empresas, porque são várias aqui no Espírito Santo, empresas do setor de rochas voltam a crescer. O setor de rochas ornamentais voltou a crescer no estado do Espírito Santo depois do impacto negativo no início da pandemia do novo coronavírus em março de 2020. Então parece que o pior já passou, né? A situação agora já está mais tranquila. As empresas já experimentaram uma melhor situação desde o mês de maio. O sindicato do ramo de atividades, o Sindirochas, informou que 74% das empresas estão vivendo uma retomada do crescimento com o aumento das exportações em 40%. Com isso, as firmas voltaram a equilibrar ou aumentar os seus orçamentos e, com isso, contratar mais empregados. Para o Sindirochas, a economia está se refazendo no período pós-pandemia mais grave. Porque a pandemia mais grave já passou, graças a Deus. Estamos numa pandemia, mas aqui no Espírito Santo com risco mais leve. A pandemia deixa para mais tarde contratação de empregados visando a festa de Natal. Olha aí, vamos falar sobre isso agora. Emprego temporário para o Natal.
Olha, a FEComércio do Espírito Santo informou que as contratações temporárias de empregados para as vendas de Natal nas lojas capixabas serão realizadas mais efetivamente no mês de novembro. Normalmente, as admissões começam em outubro. A previsão é de que o número de trabalhadores temporários será menor em cerca de 20%. Olha aí, gente, vai cair um pouquinho, né? Mas aí nós temos que entender esse tempo atípico que vivemos. Vai cair 20%, então, o número de contratações em relação a 2019. Há uma pesquisa nesse sentido, realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços. Mesmo com o retardamento das contratações, em um mês, o comércio lojista já começa a apresentar itens de Natal em exposição nas vitrines. A FEComércio do Espírito Santo tem a expectativa de que a iniciativa privada local terá um desempenho acima da média nacional. O varejo local, o varejo espírito-santense, é tido como diferente das outras regiões do país. Opa, melhor desempenho é sempre importante, porque quando o comércio tem um bom desempenho, é sinal de que vai gerar mais impostos, gerar mais empregos, gerar mais renda para os empregados, porque tem muitos empregados que recebem por comissão. Então, se o mercado evolui, o empregado também consegue uma melhor renda. Assalto com morte em distribuidora serrana. Meu Deus, vamos lá, vamos falar sobre isso. Porque esse crime aqui foi terrível. Todos os crimes são terríveis, mas tem uns que deixam até mesmo a pessoa que já está acostumada com notícias, como repórteres, indignados. Nos deixam indignados. Tem criminalidade que indigna a todos, inclusive os repórteres. Às vezes as pessoas podem pensar, repórter já está acostumado a falar notícia todo dia, não vai... Não, a gente se indigna também. Um assalto realizado em uma distribuidora de bebidas no município da Serra, na Grande Vitória, Espírito Santo, resultou na morte de um homem de pouco mais de 50 anos de idade no último fim de semana. Um dos ladrões atirou a queima-roupa, ou seja, bem pertinho dele, na cabeça da vítima, que era cliente da empresa. O enterro do falecido aconteceu no município de Colatina, região noroeste capixaba. Colatina, que é a minha base aqui de trabalho, município com 123.400 habitantes, segundo dados 2020 do IBGE. Nossos pêsames à família desse senhor que foi barbaramente morto por desviados da lei, por assaltantes. É picardia uma coisa dessa, hein? Puxa vida! Não dá pra gente nem raciocinar direito. A gente acaba falando bobagem. Mas a criminalidade realmente deixa-nos indignados. Cada vez mais que eu vejo esse tipo de notícia, um pai de família, uma pessoa pacata, bebê salvo por policiais. Vamos ver essa notícia aqui, bebê salvo por policiais. Agora eu quero aplaudir, né? Eu vou me acalmar um pouco mais, porque é um salvamento. Enquanto um se foi, morreu, outro renasceu. Bebê salvo por policiais no Espírito Santo. Um bebê de 10 meses de vida engasgou-se com algum produto e foi fundamental a intervenção de policiais para salvar-lhe a vida. Um irmãozinho mais velho até emocionou-se com a atitude salvadora dos policiais. Pietro, ao engasgar-se, foi levado imediatamente a um posto policial do bairro Manguinhos, na Serra, no Espírito Santo. E no local, os policiais conseguiram salvar a criança. Olha, gente, engasgar-se não é fácil, hein? Até para adulto é perigoso. Eu me lembro que uma vez eu estava morando no outro prédio, não no local atual, morava num outro prédio e tinha um inquilino que morava no terraço do meu prédio.
Aí ele me chamou lá. Paulo, vem aqui. Vamos comer uma carnezinha. Vem jantar aqui comigo. Aí eu falei, a gente para agradar, né? Vai. Aí eu fui. Rapaz, meus amigos e amigas, eu comecei a comer um bife. Não é que o bife agarrou na garganta? Olha, ele precisou dar um tapa aqui no meu pescoço para sair. Agarrou, não sei se é nervo, um bife com nervo, alguma coisa assim, ou mal cozido. Eu sei que eu comecei, fui gentilmente atender o meu inquilino, né? Vem aqui no terraço, jantar, né? Bater papo e jantar, então fui. Comecei a comer o bife, engasguei. Eu falei, opa, é tão difícil aqui, a situação de... Ele me deu um tapa, tem que ser um tapa mesmo. Bateu aqui no meu pescoço, saiu o bife. Eu acredito que era algum nervo no bife, né? Um bife mais... ou mal passado, talvez mais duro, que eu não mastiguei bem, né? Mas não é fácil, gente. Até para adultos é difícil. Então, parabéns aos policiais de Manguinhos. Parabéns ao menino, ao irmãozinho do bebê. Eu acho que o irmãozinho dele tem uns 10, 11 anos. E também ele foi importante. Ele avisou os pais, ele percebeu que o irmãozinho estava passando mal, estava com alguma coisa diferente, né? Essas coisas assim, esses problemas assim, tem que ser imediatamente para resolver. Poucos minutos, uma pessoa engasgada pode ir a óbito, porque perde o ar. Nós não vivemos sem ar. Nós respiramos o ar, né? Bem, vamos lá. Respiramos e inspiramos, né? Vamos lá, graças a Deus. Parabéns aos policiais, parabéns à família do bebê também, parabéns ao irmãozinho de 10, 11 anos do bebê. Agora aqui, olha, essa notícia também eu vou falar. Morte de casal em Cariacica. Eu não tenho muitos dados, mas no bairro Prolar, em Cariacica, foi registrada uma morte de um casal nos últimos dias. Olha, Cariacica, na Grande Vitória, eu acho que continua sendo o município mais violento da região. De tão violento o município, ele passou a receber cuidados especiais até do governo federal. O governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, enviou a tropa da Força Nacional, que está lá atuando, fazendo o possível. Mas eu sei que combater a criminalidade não é fácil. E não é fácil porque, infelizmente, o entorpecente está na maioria dos crimes. E o entorpecente, ele afeta toda a sociedade. Porque quando você tem um filho na família que consome, ou um vizinho que consome, de vez em quando pode surgir algum problema naquela área, naquela região. Então é difícil combater. Ainda bem que tem a igreja que criou a pastoral da sobriedade, por exemplo, a Igreja Católica. Tem outras igrejas de denominação protestante que também tem clínicas, tem essa espiritualidade para tentar tirar o vício, a dependência das drogas das pessoas. Mas mesmo assim ainda há muitos amigos, irmãos nossos, conterrâneos, que estão passando por sérios problemas por causa da drogadição. É difícil. A gente torce por eles. Eu participo da Pastoral da Sobriedade e rezo para que as pessoas que têm essa dependência, esse vício, que são usuários dos alucinógenos, dos entorpecentes, narcóticos, rezo para que eles se livrem. Porque a droga, o entorpecente, isso só leva à perdição. Um momento ou outro vai haver um problema na vida da pessoa. Mas vamos lá, vamos a outra notícia, porque essa outra também tem grande repercussão. A prisão de advogadas. Ainda repercute a prisão de 2 advogadas no estado do Espírito Santo em operações envolvendo policiais civis capixabas e também do estado de Minas Gerais. As investigações continuam e
contam que elas estão envolvidas com a criminalidade no sistema carcerário espírito-santense, mais precisamente com a facilitação do tráfico de drogas. Uma foi presa em Vitória e outra na Serra. Elas trocavam mensagens com criminosos, enquadrando-se na tipificação de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes. Uma outra mulher procurada teria fugido para Portugal. Outros suspeitos também estão envolvidos e são investigados pela Polícia Civil. Meses atrás, já haviam sido presas outras 2 advogadas por colaborar com criminosos dentro e fora das prisões. Então, parabéns à polícia que realiza esse trabalho importante. Pesquisa de preços. Olha, eu faço minhas compras, depois eu passo os preços para vocês. Aí vocês ficam sabendo os valores de produtos, de mercadorias aqui no mercado colatinense. É uma boa, né, pesquisa, né? Pois é. Olha, eu comprei amendoim branco da marca Colibri, o quilo. Aliás, eu comprei 500 gramas, não é o quilo. 500 gramas. Porque normalmente o amendoim ele é vendido nos pacotes de 500 gramas. R$ 4,99. Eu comprei no local onde o preço era mais barato. Foi no AG Atacado e Varejo Limitada, popularmente conhecido como Supermercado Gobete, na rua Adamastor, Salvador, número 150, no centro, em frente à estação rodoviária de Colatina. Cura de câncer é tema de reportagem da revista Caras. Olha aí, essa é uma notícia importante. Eu gosto de passar também, quando uma revista traz uma notícia importante, eu gosto de passar para vocês que acessam o web jornal do Paulo Maciel. Cura de câncer é tema de reportagem da revista Caras. A revista destaca uma cura de uma pessoa famosa nas bancas de jornais e revistas. A revista impressa Caras destaca em sua capa Outubro Rosa, Sabrina Parlatore dá exemplo às mulheres. Eu não conheço essa Sabrina Parlatore. Eu vi a foto, inclusive está aí no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, está no Facebook também, facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Tem lá a foto da Sabrina Parlatore. Mas eu olhei, não me lembro dela em nenhum tipo de programa de televisão, né? Mas ela é famosa, para estar na capa da revista Caras tem que ser famosa, não é qualquer pessoa que sai na capa da revista Caras. Bem, o texto diz o seguinte: curada de câncer de mama, que descobriu há 5 anos, a agora cantora Sabrina Parlatore reflete sobre os momentos difíceis e a superação. Ela disse: decidi mostrar a pessoa corajosa que me tornei. Parabéns, né? Quem venceu o câncer, eu acredito que tenha fé aí envolvida nesse ato tão extraordinário, né? Ela deve ter se tratado, deve ter procurado agir diante de Deus, eu acredito. Estou fazendo uma ilação aqui. Agora, outra notícia: 2 vacinas e expectativa geral de brasileiros. 2 vacinas contra a Covid. Vamos falar sobre isso? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou a importação de vacinas Coronavac para testes ainda no Brasil. A pesquisa da China é em parceria com o Instituto Butantan no Brasil. Já a vacina de Oxford, do Reino Unido ou Inglaterra, da qual o governo do Brasil é parceiro, apresentou ótimos resultados em testes com voluntários idosos. Olha aí, parabéns! A gente tem que ficar com um pensamento positivo. Olha aí, vacina de Oxford, ótimos resultados nos testes com idosos. E o governo também autorizou a importação de vacinas chinesas para fazer testes também. E agora eu falo sobre uma barbárie. Meu Deus do céu. Olha, quando eu vi essa notícia, eu me indigno mesmo. Você não se indigna, não, quando você percebe algo
truculento, algo selvagem. Olha aqui, barbárie. Uma mulher com a cabeça decepada foi encontrada em São Paulo, na região de Guaianazes, zona leste paulistana. Trata-se de uma mãe de 7 filhos, assassinada brutalmente. Há até um vídeo em que um dos prováveis autores do crime usa um saco para descartar parte do corpo. Terrível isso. A cabeça da vítima foi encontrada a mais de 400 metros do local. A mulher tinha pouco mais de 30 anos. Minha Nossa Senhora. Como ficam agora 7 filhos? E o restante da família? Meu Deus do céu, violência tem que ser punida severamente. Paraquedista, ainda tem mais uma morte. Paraquedista cai e morre. Um paraquedista caiu em um acidente e morreu. Ele tinha 33 anos. O equipamento abriu, mas ainda assim ele foi a óbito, provavelmente por falha humana, ou seja, uma falha técnica. Isso aconteceu no domingo, 25 de outubro de 2020. E tem uma notícia também que eu quero falar para vocês sobre o segurança obeso que recebeu um balão gástrico. É a segunda vez que eu vejo essa notícia na Record de São Paulo. O segurança Eric, de 380,7 quilos, teve introduzido em seu corpo um balão gástrico para que emagreça o necessário a fim de se submeter a uma cirurgia bariátrica. Porque ele precisa fazer a cirurgia bariátrica para perder peso, 380 quilos. Só que ele tem que emagrecer um pouco. A intervenção de saúde foi do médico Eduardo Greco. Eric foi segurança de famosos como o cantor Arlindo Cruz. Ele começou a engordar aos 20 anos de idade e não parou mais. Atualmente seu porte físico impressiona. Vejam as fotos porque a notícia está no meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Ele enfrenta hoje a apneia do sono e só dorme sentado. Não pode dormir deitado porque ele pode não conseguir respirar. Dados curiosos sobre o obeso informam que ele comia 7 lanches quando ia a uma hamburgueria e consumia 2 litros de refrigerante diariamente. Sua altura é de 1,94 m. Quer dizer, ele comia, ele bebia esse refrigerante porque agora não vai fazer mais isso. Colocou o balão gástrico e certamente vai ter que reduzir a sua alimentação. E uma mulher sem máscara cuspiu na cara de um jovem e teve reação à altura. Isso não aconteceu aqui no Brasil, não. Mulher sem máscara cuspiu na cara de alguém. Você pode pensar, coisa de brasileiro, algum estado brasileiro. Não, primeiro mundo. Foi no Canadá. Mulher sem máscara cospe na cara de jovem e é atirada para fora do ônibus. Uma mulher jovem viajando sem máscara dentro de um ônibus nesse tempo de pandemia cuspiu na cara de um rapaz. Passageiro também. No mesmo instante, o jovem reagiu empurrando-a drasticamente. A moça caiu de pernas abertas na calçada. Detalhe, o fato não aconteceu no Brasil, mas em Vancouver, no Canadá. Se fosse aqui no Brasil, hein? Já tinha gente aí, esse pessoal que fica vigiando a vida dos outros. Nossa, que violência, empurrou a mulher. Foi no Canadá, país de primeiro mundo. A mulher também cuspiu na cara do outro passageiro e sem máscara. Dentro de um ônibus. Quer dizer, violência não se combate com violência, mas na hora você não sabe qual a reação que vai ter. Na hora que acontecem determinadas questões na sua vida. A atriz sem registro da paternidade quer DNA, ainda nessa área dos famosos. Eu já falei de famosos aqui, não é? Falei do Eric, que é uma pessoa famosa, o obeso, que já foi segurança do Arlindo Cruz. Agora aqui, uma atriz ela sem registro de paternidade, ela quer o DNA. A atriz Simone Soares, que já participou de novelas das TVs Globo e Record, busca incessantemente ser reconhecida por seu pai biológico. Ela briga há anos
na Justiça para receber esse registro. O caso corre na 5ª Vara de Justiça de Fortaleza, minha querida Fortaleza, cidade que eu gosto muito, já visitei. Pois é, esse caso corre lá, na 5ª Vara de Justiça de Fortaleza, no Ceará. Em um vídeo, ela diz que há 6 milhões de brasileiros têm o nome do pai nos registros. E ela quer o DNA daquele que ela acha que é o seu pai. Agora, esse número aqui, é isso mesmo? 6 milhões de brasileiros que não têm o nome do pai? Eu achei muito alto esse número. Olha, ainda continuamos com os famosos. Eu falei da atriz Simone Soares, que já trabalhou em novelas da TV Globo e da TV Record. Agora eu falo do apresentador José Luiz da Atena. Olha, o José Luiz da Atena, ele vai parar no hospital. No domingo, 25 de outubro de 2020, o apresentador de telejornais e radialista José Luiz da Atena foi levado para um hospital em São Paulo após sentir-se mal. Ele passou por exame de cateterismo, pelo qual uma cânula é introduzida no corpo a fim de verificar se há veia obstruída. Foi constatado entupimento e houve a angioplastia. O comunicador passa bem, nosso colega, né? O colega, eu também sou radialista, também sou apresentador, então é nosso colega de profissão. Então, nosso colega da Atena passa bem, e o programa que ele apresenta, o Brasil Urgente, na Band, teve um outro apresentador nesta segunda-feira, dia 26 de outubro de 2020. Foi o Lucas Martins que apresentou o programa, já que o da Atena baixou a enfermaria, baixou o hospital. Da Atena deixou até um vídeo gravado no leito do hospital Sírio-Libanês. Está bem cuidado, né? Graças a Deus. Está lá no Sírio-Libanês, um dos melhores hospitais do país. Ana Maria Braga também com problemas, hein? Com a mão enfaixada. A apresentadora de programa culinário, Ana Maria Braga. O que aconteceu com a Ana Maria, hein? Ela fez uma pequena cirurgia no braço direito, por conta de uma dormência na mão. Mesmo assim, ela apresentou seu programa na segunda-feira, 26 de outubro de 2020, ainda que utilizasse uma espécie de tipóia na mão operada. Menos mal, né? Uma tipóiazinha, mas não vai poder fazer muita estrepulia na cozinha. Porque a mulher normalmente na cozinha faz um piada de brincadeira para dar repercussão no programa, mas com a mão recém-operada, né, não vai dar para fazer muita coisa. Olha, enorme fila para agendar consulta em Vila Velha. Uma enorme fila de pacientes foi verificada por uma reportagem de televisão no bairro Vale Encantado, em Vila Velha, nas primeiras horas da manhã de segunda-feira, 26 de outubro de 2020. O objetivo era agendar uma consulta médica com um clínico geral na unidade de saúde. Alguns dos homens e mulheres presentes no local chegaram pouco depois da 0 hora a fim de conseguir fazer o agendamento. Olha, não é fácil, hein? Questão de filas, eu vou te contar. Não é uma coisa fácil. Deixa eu ver aqui se tem mais notícias. No meu tempo, eu tenho que ver se eu tenho tempo. O problema todo aqui é o tempo. Tem notícia? Eu tenho, mas... vamos falar o G5. G5 é os 5 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Série A. Primeiro colocado, Internacional, 35 pontos. Segundo colocado, Flamengo, também com 35. Só que o saldo de gols é que influi nisso. Terceiro colocado, Atlético Mineiro, 32. Quarto colocado, Fluminense, 29. Quinto colocado, São Paulo, 27 pontos. Agora vamos falar dos últimos colocados, da Z4, últimos colocados. 17º, Vasco da Gama, com 18 pontos. 18º, Atlético Paranaense, com 16 pontos. 19º, Coritiba, 16 pontos. 20º colocado, Goiás, com 11 pontos na rabeira do campeonato. Agora, deixa eu falar essa notícia também que é importante. Não sei se vai dar tempo, gente. É que hoje a vice-governadora de Santa Catarina vai assumir o cargo. Eu vou falar sobre isso então. Olha, por 6 votos a 4, o Tribunal Especial de Julgamento aceitou a denúncia contra o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, do PSL, que será afastado do cargo por 180 dias
a partir desta terça-feira, 27 de outubro de 2020. A sessão de julgamento durou quase 17 horas e terminou por volta das 2 horas da madrugada de sábado. Eu já até falei essa notícia aqui, mas agora a Agência Brasil me dá aqui mais subsídios. O governador virou réu por ter reajustado o salário dos procuradores do Estado. O pedido de impeachment alcançava também a vice-governadora Daniela Rainer, que está sem partido, mas o julgamento foi separado e a vice não foi afastada. Para ela, o placar empatou em 5 votos a 5 e no voto de desempate, Daniela foi mantida no cargo. Isso significa que ela assume o governo de Santa Catarina a partir desta terça. Daniela Rainer acompanhou toda a sessão de julgamento pessoalmente e comemorou o arquivamento da denúncia dela. Declarou que agora o principal desafio será criar um canal eficiente com os demais poderes e com a população catarinense. Esse foi o julgamento do primeiro pedido de impeachment contra o governador e o vice dele. Na quinta-feira, Carlos Moisés foi notificado da abertura de um segundo processo de impeachment, dessa vez somente contra ele por irregularidade na compra de respiradores e na gestão do hospital de campanha. Agora não tenho mais tempo mesmo, então chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta terça-feira, 27 de outubro de 2020. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. Shalom Adonai é o que eu desejo para você que acompanha o Web Jornal do Paulo Maciel nos meus endereços: blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e eventualmente no Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Shalom, a paz!